Paz do Senhor para todos. Quero trazer uma palavra nesta noite, no Salmo 15. Que você venha meditar nesta palavra, em nome de Jesus. É para nossa edificação. Salmo 15, 3 diz assim, verso 3. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aqui o salmista, Davi, teve ocasiões na sua vida que ele foi caluniado, e nós trazendo para hoje esta palavra para nossas vidas, a lei já condena a difamação. Se você olhar no artigo 139 do Código Penal, a mentira, a difamação, falar aquilo que a pessoa não viu, e a pessoa afirma dizendo algo que ele não viu contra o próximo, contra alguém, contra qualquer pessoa. E isso vai trazer o quê? A consequência. Aquela pessoa que difamou alguém com a sua língua, difamou alguém com a sua língua. A pessoa, se alguém for procurar justiça, e a pessoa vai ser o quê? Processada. Por quê? Porque ela foi difamada por alguém. Aí o artigo 139 diz que aquela pessoa que foi caluniada, e quem caluniou, ele cometeu o crime de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá certo? Então, quer dizer que a Bíblia Sagrada já nos exorta a termos cuidado com aquilo que nós falamos. Tem que ter cuidado com o que fala. Eu já gravei um dia, acho que já está com 1 mês ou 2, sobre isso, que a pessoa tem que ter cuidado com aquilo que ele fala, que tem que ter cuidado com a sua língua, de falar aquilo que você não viu, de falar aquilo que você não tem provas. Então, se for para a justiça, quem calunia alguém, o próximo, quem difama com a língua, essa pessoa vai colher as consequências. E quando pedir provas, você tem prova do irmão, da irmã, você tem prova desse crime que aconteceu contra alguém, a pessoa vai dizer, eu não tenho, me disseram. Então, você que difamou alguém, você vai ter que arcar com as suas consequências, tá certo? Então, a Bíblia fala que Jesus ele foi caluniado. Apareceu ali 2 falsas testemunhas. Ele foi caluniado. E tem pessoas, irmãos, que são caluniadas. Tem gente que é preso, que foi preso porque alguém disse que ele fez algo, praticou algo. Algumas vezes a pessoa é até solto, mas aquilo foi o quê? Calúnia. Quantos casos se passam na televisão? E por quê? Porque a pessoa muitas vezes gosta de falar mal do outro, não sabe como atacar aquela pessoa. Mas Jesus é o nosso exemplo. Nem Jesus escapou da calúnia. Nem Jesus escapou da calúnia. Fizeram o que com ele? Mataram ele. Ele foi acusado. E ele foi caluniado, Jesus. E foi crucificado e assim o mataram. Por causa de quê? Da calúnia. 2 testemunhas chegaram ali para lhe acusar. A Bíblia diz também que Nabote, ele foi ali acusado diante de 2 falsas testemunhas que caluniaram ele. Fizeram o que com Nabote? Mataram também Nabote. A Bíblia fala também de José.
ele foi caluniado pela esposa de Potifar, José. Fizeram o que com ele? José foi preso. Mas a Bíblia faz questão em dizer: Deus estava com José. Deus estava com José. Se o homem, a mulher, ele é inocente, ele entrega para Deus. Entrega para Deus. Que a própria pessoa que difama alguém com a língua, ela vai colher. Porque a Bíblia diz, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Se ele semear na carne, ele vai colher a corrupção. Mas se ele semear no espírito, ele vai colher a vida eterna. Então, que nós, seres humanos, nós que somos crentes em Jesus, que servimos a Deus, temos que usar a nossa língua, a nossa boca, para abençoar alguém, não para falar aquilo que se fala dos outros, sem ter provas, cometendo crimes, mas a Bíblia já nos adverte sobre isso. Os amigos de Jó o acusaram de pecado, porque Jó adoeceu, ficou leproso Jó. E assim os amigos dele o acusaram de pecado. Disseram: Jó, confessa o teu pecado, confessa o teu crime, Jó. Só que o Jó não tinha cometido pecado. E assim pessoas fazem com o próximo, faz com o seu irmão, com a sua irmã, faz com o familiar. Isso acontece na igreja. Pessoas que usam a boca para caluniar alguém, mas as provas são zero. Então, quando calunia alguém, algo que foi falso, crime, no artigo 139. Porque mentiu, caluniou. Ele não lembrou da família daquela pessoa, daquele senhor, daquela senhora, daquele irmão, daquela irmã. Ele não lembrou, porque ele sujou o nome dele, sujou o nome dela. E ele não viu que o nome daquela pessoa ia ficar na lama, jogado no lixo. Mas quando for provar, aquele irmão, aquela pessoa é inocente. E essa pessoa, se ela for procurar na justiça, artigo crime de detenção, também o artigo 188 diz que é crime de detenção de 6 meses a 2 anos de cadeia e multa, tá certo? A calúnia, artigo 138. A difamação, artigo 139. Então, que essa mensagem fique em nossas vidas, que nós venhamos ter cuidado com aquilo que te disseram. Não, mas foi o João que me disse, o fulano que me disse, o Pedrinho que me disse, o Joaquim que me disse. Não vá por isso, não siga isso. A Bíblia diz: irmãos, não falem mal um dos outros. Não falem mal dos outros. A Bíblia manda que a pessoa venha sair de perto de pessoas assim, que caluniam, que criticam, que não tem provas, quer ver a derrota do outro, quer que o outro venha cair. Mas que Deus tenha misericórdia de todos os caluniadores, fofoqueiros, fuxiqueiros, que Deus tenha misericórdia de pessoas que usam a sua língua para difamar alguém. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia manda que a gente venha ter misericórdia dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia e compaixão, tá certo? Que Ele tenha misericórdia. E lembre-se disso, do que você ouviu nesta noite. No Salmo 15, no verso 3 diz: aquele que não difama com a língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem contra ele aceita nenhuma afronta. Hoje ainda pode existir alguém assim, que pode dizer assim: não, você está difamando essa pessoa,
Você está falando mal dessa pessoa, mas eu tenho a certeza, 80% ou 90%, que essa pessoa vai estar certa, que você pode ter entendido errado. Ele está dizendo, ó, que ele não aceita nenhuma afronta, nenhum mal contra o próximo. Ele não aceita. Não, eu não aceito contra ele. Isso que você está dizendo, está difamando. Porque só sofre aquela pessoa que foi caluniada e difamada. Mas quando se pede as provas, é aqui que entra esse crime que eu falei, artigo 108 e artigo 139. No Salmo ele diz: Senhor, Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo? E eu termino agora. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, a pessoa que é sincero. Uma pessoa que é sincero, ele faz a diferença. Não a pessoa que gosta de mentir. Um crente sincero, ele faz a diferença. Ele não enrola, ele é verdadeiro. Ele sabe falar no tempo certo, na hora certa. A Bíblia diz: quão boa é a palavra dita a seu tempo. E a Bíblia diz: tudo tem um tempo. Então, tem um tempo de falar, tem um tempo de calar. Tá certo? Então, aquele que anda em sinceridade, o crente sincero, e pratica a justiça, e que de coração fala a verdade. Tá certo? O falar do homem é sim, sim e não, não. O que passa disso, a Bíblia diz, é de procedência maligna. Então, que a tua palavra seja uma, seja verdadeiro. Tenha certeza do que você falar. Tá certo? E aquele que não difama com a língua e nem faz mal ao seu próximo, e nem contra ele aceita nenhuma afronta. Salmo 15. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.